Hoje, 12 de maio de 2023, eu sou Moisés Lozeiro, pela graça de Deus, pastor na área 119 da IADESLE. Estamos no mês da família, são 31 devocionais sobre os elementos do fruto do Espírito aplicados à vida familiar. Nós iremos hoje falar sobre a temática paciência. Deus está ouvindo sua oração. O texto base é Salmos de número 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se um dia você for a Nova York, não deixe de conhecer o Brooklyn Tabernáculo. O pastor dessa igreja se chama Jim Cymbala. Ele é casado com Carol. O casal conta uma experiência muito interessante em um dos seus livros. Sua filha se afastou da igreja de Cristo, do Evangelho. Ela ficou por um tempo longe da comunhão dos salvos, mas o casal nunca deixou de orar por sua volta. A igreja também orava pacientemente. Até que um dia, alguém bateu à porta do casal. Era sua filha dizendo que estava voltando para casa, para a igreja, para a comunhão dos salvos em Cristo Jesus. Ela compartilhou que numa determinada hora sentiu uma tristeza por estar afastada da casa de Deus. Era exatamente a hora em que a igreja estava reunida orando pela filha do pastor, como fazia já por muito tempo. Olha, olhando para o texto, onde o salmista diz: esperei com paciência. A palavra paciência aparece nesse texto aqui, mas quando a estudamos no original hebraico, entendemos que se trata de uma paciência intensa. Se fôssemos traduzir literalmente, poderíamos dizer: esperando, esperei pelo Senhor. Ou então, esperei e esperei. O texto dá a entender que a paciência aqui é aquela paciência que entende que nosso cronograma muitas e muitas vezes não está de acordo com o cronograma de Deus. Existem horas em que tão somente devemos orar, orar, orar e esperar pacientemente o agir de Deus. Essa paciência é fruto do Espírito. Existe o tempo de Deus, existe o nosso tempo. Paciência é nós esperarmos o tempo de Deus, e no tempo de Deus ele vai agir. O que Deus quer nos ensinar? Olhando para a história da família Cymbala e o texto lido, nos ensinam que devemos esperar o agir de Deus para os assuntos que temos colocado diante dele em oração. O que é que você tem colocado diante dele em oração? Você tem costume de orar? Você tem orado? Olha, talvez em relação à sua família, que assuntos você tem colocado diante de Deus para os quais você gostaria de ter uma resposta imediata? O conselho de Davi no Salmo 40 é que existem situações que só podemos e devemos orar, confiar em Deus, sabendo que Ele não está distante das nossas lutas e dores em família. No tempo dele, no tempo de Deus, tudo será resolvido e ele vai nos tirar dos charcos em que as circunstâncias da vida nos colocam. Salmo 40, verso 2 e 3 nos diz assim: tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Verso 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor.
Ele inicia dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos orar? Ore ao Senhor comigo. Senhor, porque tu tens o controle da minha vida e da minha família. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado porque tu tens ouvido as minhas orações e no teu tempo terei as respostas. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.